Viva pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que hão de ver este vídeo. Este é o nosso primeiro episódio, espero que seja de muitos outros. E como esse pontapé de saída, pelo menos para mim, não podia ser uma pessoa melhor do que a que eu tenho aqui à frente, que é o senhor Domingos Arouca. Com todo o respeito, vou lhe tratar por Arouca. É a pessoa ideal, não só por eu saber a forma que pensa, o estilo de pessoa que é, mas por ter experiência nesse assunto. E nesse caso, como conseguir e arrasar no primeiro emprego, que é uma luta que muitos de nós têm passado, alguns passam e depois esquecem, mas nós queremos, apesar de já não estarmos nessa fase, um, atrair mais pessoas e dar subsídios para que as pessoas possam navegar com a maior facilidade possível. Um, Ele, como tinha dito antes, é Domingos Arouca, tem 48 anos de idade, vai fazer 49 daqui a pouco, tem 30 anos de experiência e 29 deles na área do RH. Já foi, eu acho que não estava vivo no momento em que não fui diretor do RH. Não estava. Desde que eu nasci, sempre fui diretor de RH. É muita experiência. Né? Já trabalhou em empresas como Vodacom, TDM, CDM, Açucareira de Mafambice, ActionAid e por aí fora. Então a experiência é vasta. Mas vamos ouvir. Acho que pode fazer também uma pequena introdução e o que espera mais ou menos dessa conversa e do tema. Boa noite, boa tarde, bom dia, também conforme a hora que estiverem a ver o vídeo. Obrigado pelo convite. É uma situação sui generis estar diante do meu filho para ter uma conversa aberta, que não seja conversa de pai para filho, mas de quem tem uma experiência para passar aos jovens que certamente diante do contexto atual vão enfrentando vários desafios na vida. Se chamo Domingos Arouca, como disse, toda a gente me trata por Arouca. Estou na área de recursos humanos há 30 anos. Creio que tenho alguma coisa para dizer, espero que seja útil e espero que esteja à altura do desafio de falar para a juventude. Sabemos todos que muitas vezes há conflito de ideias entre gerações e nem sempre é fácil conciliar estas duas coisas. Mas, da mesma maneira que tenho alguma coisa para passar, também espero aprender de si e dos outros que vão ter a oportunidade de interagir, se for o caso. Okay. Agora que falou da parte do conflito de gerações, normalmente quando se fala desse tipo de assuntos, desemprego, emprego, poucas vezes aborda-se poucas vezes aborda-se com as pessoas que realmente estão nessa situação. Eu já vi muitos programas sobre desemprego, mas quem está lá nos painéis, quem está lá a assistir, quem são os participantes, há uma baixa afluência de quem realmente sente o assunto. Então eu acho que essa é uma oportunidade também de dirigir de forma direcionada as pessoas que estão nesses caminhos. Se pudesse descrever o atual estado, a atual saúde do mercado de emprego agora, o que seria? E depois comparando com o que era há alguns anos, né? Muito difícil, precisamos de reconhecer isso. A nossa economia não gera postos de trabalho suficiente para fazer face àquilo que é a procura. Temos
muita juventude a terminar a sua formação académica, que naturalmente precisa de um espaço para desenvolver aquilo que aprendeu e andar atrás dos seus sonhos. Infelizmente, o número de vagas disponíveis no mercado não é de perto e nem de longe suficiente para fazer face a esta. E isso traz alguns desafios. A concorrência aumenta, as exigências aumentam. Muitas vezes vemos as empresas a fazer um determinado conjunto de requisitos para uma determinada vaga, que naturalmente quem está a sair da universidade não tem. Portanto, precisamos de conciliar essas duas necessidades, a necessidade de emprego e a necessidade de produção imediata que as empresas têm. Comparando com o passado, no passado era bem mais fácil, éramos poucos, a economia ainda gerava algum número considerável de vagas. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em 1993. Quando saí da escola, do ensino médio, fui diretamente para o mercado de trabalho e comecei a trabalhar. Nessa altura, o número de licenciados já era muito baixo, começava a aumentar ainda o número de técnicos médios e era muito mais fácil conseguir um emprego. Portanto, no primeiro emprego, da primeira vez que fui procurar emprego, entrei, né? Okay. Hoje as exigências são maiores, o desafio é bem maior. Mas é possível o jovem fazer face a isto. Tendo em conta esta mutação do mercado de emprego, eu acredito que seja um pouco difícil haver de hoje para amanhã uma mudança geral para que seja possível mitigar este distanciamento com o passado, né? Eu, como estudante, por exemplo, vamos supor que estou no primeiro ano de faculdade e quero já me preparar para este novo mercado que está vigente agora. Quais são as dicas ou qual é o tipo de mentalidade? O que sugeria? Olha, não existe uma fórmula fechada de como preparar como se preparar para entrar para o mercado de emprego, né? Portanto, o máximo que eu posso fazer é partilhar alguma experiência e algum conhecimento adquirido ao longo do tempo. Se no passado os nossos pais diziam, olha, vai à escola para trabalhar, nós íamos à escola para sair da escola para trabalhar, hoje a mentalidade do jovem deve ser outra. Preparar-se para trabalhar, mas também preparar-se para outros desafios caso a oportunidade de emprego não surja. Eu acho que a preparação para o mercado de emprego não começa no primeiro ano da faculdade. Começa um pouco mais para trás. Durante o processo de formação acadêmica, o jovem, o aluno nesse caso, deve começar a idealizar o que é que quer para si no futuro, aprender o máximo possível, desenvolver o máximo possível o conhecimento científico que vai adquirir, mas simultaneamente é preciso aprender 3 conceitos que eu considero básicos para o sucesso no mercado de emprego. Preciso saber estar, saber ser e saber fazer. Hoje nós notamos muitos problemas nestes 3 conceitos, porque me fica a impressão de que o jovem, quando está na sua formação académica, está mais preocupado em ter o conhecimento científico, que até, se calhar por força do currículo, que até nem é desenvolver um conhecimento científico, mas apenas memorizar aquilo que o professor diz e repetir. Eu penso que o primeiro problema começa ali. Há uma pergunta muito importante que eu acho que cada um deve fazer durante a sua formação académica, que é se o meu colega, seja da escola secundária, do ensino secundário, do ensino superior,
estiver numa posição para recrutar alguém, eu tenho que me perguntar se esse colega me consideraria uma opção. Se ele não me considerar uma opção, significa que o meu trajeto acadêmico não foi feito no sentido de juntar um conhecimento, uma maneira de estar e habilidades para eu ser opção no mercado. Se o meu colega é o primeiro a me rejeitar, então as minhas dificuldades vão ser muito fora desse contexto de afinidade, mas se olharmos apenas para a habilidade, saber estar, saber fazer e saber ser. Okay. Portanto, começa mais por aí. Eu acho até que é neste contexto que hoje fala-se muito do networking. E é aí onde começa essa questão de conhecer quem tem habilidades, vai crescendo. Eu acredito que, voltando para o lado secundário, se calhar seja um pouco difícil as pessoas daquela idade saberem mais ou menos em que investir, porque ainda não entendem quais são as inclinações e por aí fora. Existe alguma forma, acha que existe alguma forma de cada um procurar entender para que lado está a sua inclinação, se é para ciências, se é para letras, tentar perceber para onde é que deve levar o caminho, né? Existe sim. O próprio sistema de educação ajuda-nos de alguma forma a definir estas tendências. Se no passado os alunos, quando fossem para a 10ª e 11ª, faziam todas as disciplinas de secção de letras e ciências, hoje já é mais fácil, porque o aluno, quando chega à 10ª classe, escolhe se vai fazer ciências ou se vai fazer letras. Então, no conjunto, quando ele toma essa decisão, se eu tomo a decisão de ir para a secção de letras, portanto, eu já estou a reduzir o meu campo de escolha, já não posso pensar em fazer uma engenharia, já não posso pensar em fazer medicina, se eu for para letras. Idem do lado contrário. Portanto, é uma escolha que também não me parece que seja tão cedo, porque na 10ª classe já se tem 15, 16 anos, já se sabe mais ou menos o que é que nós queremos ser, precisa apenas de algum ajustamento que vai ser feito ao longo dos 2, 3 anos que se seguem. É possível fazer uma escolha consciente nessa altura, baseado na escolha que a gente vai fazer para se matricular na 10ª classe. Né? Eu recordo-me, creio que quando estava no 3º ou 4º ano, surgiu uma ideia de feira de profissões nas escolas. Eu acho que nós não tivemos, não me recordo de ter havido isso durante o meu ensino secundário, mas acredito que teria sido muito útil se cada escola pudesse organizar uma feira com profissionais de cada área, médicos, professores, engenheiros, não só para entender o saber fazer da coisa, mas o estilo de vida que cada uma dessas pessoas tem, porque é um dos pontos que nós muito poucas vezes olhamos, mas a vida de um médico, a vida de um engenheiro de petróleo e gás, a vida de um motorista, tem diferenças significativas. Então, se calhar também fosse uma adicionando à separação que o pai está a dizer de secções e tal. Seria mais um aditivo. Olha que ele... Eu disse pai? Disse pai e não chamou pelo nome. Então, parece que... Tá. Arouca. Não, eu acho que essa é a maior dificuldade. Não sei de que lado foi. Ok. Mas eu acho que o que é que... Normalmente, pelo menos aconteceu comigo, nós quando estamos nessa fase de processo de escolha, olhamos muito para a questão do rendimento. Tanto escolha de secção como escolha de curso. O que é que o pai acha dessa forma, desse critério, dessa prioridade ou priorização neste ponto? Quais têm sido as consequências a longo prazo? Olha,
Já há agora mais possibilidade da pessoa conseguir, a nível da 10ª classe, 11ª e 12ª, ter alguma orientação para a escolha da profissão. Já há mais pessoas, mais instituições preparadas para isso. O que eu penso que precisamos de refletir são dois aspectos fundamentais. Eu penso que os pais precisam de discutir mais, de uma forma aberta, aquilo que é a paixão, aquilo que é a tendência natural do filho para determinada profissão. É verdade que temos o papel de orientar, de educar, de chamar a atenção, de explicar quais são as consequências desta e daquela escolha. Este é o primeiro fator. Eu sinto que muita gente impõe a sua escolha o seu filho. A consequência disso é que ele depois vai para a universidade, faz o curso que os pais quiseram, não o curso que ele quis, e pronto, não está lá a paixão, não é fácil desempenhar uma função quando não se tem paixão para aquilo. Mas esse conselho, essa discussão deve ser feita sem perder de vista o futuro. A outra questão fundamental que nós temos que repensar nela, que se calhar é devido ao contexto e à situação social que a gente vive, algumas escolhas são feitas em função de quanto é que eu vou ganhar quando eu estiver a trabalhar. Todos nós temos as nossas necessidades financeiras, precisamos de pagar contas e isso vem do trabalho. Mas quando este é um fator prioritário para escolher uma profissão, significa que nós começamos a desvirtuar algumas coisas e pode não dar certo essa escolha. O terceiro, não menos importante, é que eu sinto também que algumas escolhas da profissão são feitas em função do número de vagas que existem nas universidades. A pessoa vai para a universidade, vê a pauta das vagas, vê que para a engenharia tem 5 vagas, que é para a engenharia de química tem 5 vagas, que é para onde ele tem inclinação, mas sente que competir para 5 vagas é um bico de obra. Então, olha para o lado esquerdo e vê que mecânica tem 50 vagas, então concorre para a mecânica e entra, pronto. Está lá na mecânica porque tinha um número de vagas suficientes para ele entrar e não porque a paixão, a vontade, a inclinação está lá. Está lá. Isso depois tem consequências a longo prazo, naturalmente, mas são os contextos da vida. Entendo. Deixando um pouco a parte secundária, né? Acho que podemos passar para o degrau seguinte, que é a universidade. E eu quero tocar num tópico que é um pouco sensível, que é a universidade, a qualidade das universidades, no geral. E principalmente a Universidade de Eduardo Mondlane. Na minha altura, creio que nos últimos tempos, entrar na Universidade de Eduardo Mondlane sempre foi difícil, mas quem conseguisse sempre teve um apreço, vamos assim dizer. E no final do curso, ter lá Eduardo Mondlane significava algo bem pesado. Hoje não consigo dizer, acredito que seja a melhor pessoa para dizer se ainda tem o mesmo peso ter lá licenciado ou mestrado no Eduardo Mondlane. Ainda é assim? Continua assim. É um preconceito que a gente carrega ao longo do processo de recrutamento e tem alguma razão de ser. Portanto, é a universidade mais antiga do país, de alguma forma continua a ser a universidade mais prestigiada do país e
grande parte das pessoas que estão nestas posições de escolha, de liderança, são o resultado desta universidade. Portanto, está ali o preconceito de que quem vem da Universidade do Eduardo Mondlane vem melhor preparado que quem vem de outra universidade. E vai levar tempo para passar. Agora, quando se anuncia uma vaga, é possível receber 500 currículos, 500 candidaturas. Diante de 500 candidaturas para 2 ou 3 vagas, o primeiro processo de seleção é muito subjetivo, tem muita subjetividade. É ali onde se vê quem vem de onde, eu conheço esta universidade, é melhor que aquela. Portanto, são alguns critérios subjetivos que se vão encontrando para selecionar, reduzir o número de candidatos até um número razoável. Mas que não seja porque com tanta procura de emprego, as pessoas se candidatam a tudo o que é vaga. Sim. É possível encontrar alguém que se candidata à vaga de engenheiro mecânico e, ao mesmo tempo, contabilista, seja o que for. Porque ele quer ter emprego, não importa o que seja. Então, isso traz um volume muito grande de candidatos e não é fácil fazer um processo criterioso desde o princípio. Portanto, a não ser que a empresa adjudique esse serviço a empresas de recrutamento, que têm pessoas que estão única e exclusivamente focadas neste processo. Ainda aí eu acredito que a primeira seleção sempre é um pouco subjetiva. Se formos, pensando um pouco mais nesse ponto, se formos escolher as primeiras 4 características nesse processo de seleção de um volume grande de currículos, tirando a universidade, quais seriam as outras? Olha, eu iria me focar especificamente no CV. Okay. Porque o que a gente lê é o CV. E é preciso perceber que quando se está a fazer uma seleção, o único critério para a seleção é o que está escrito no CV. A gente não conhece a pessoa, não sabe como é que ela é, só nos baseamos no CV para fazer a primeira triagem. O CV deve refletir aquilo que a pessoa é. É o espelho da pessoa. Muitas vezes temos a tendência de embelezar o CV com palavras que a gente acha que quem vai ler quer ver. Por exemplo? Esse é um erro grave. A pessoa escreve, por exemplo, que eu gosto de leitura, mas a pessoa não gosta de ler, porque depois na entrevista se pergunta a ele quais foram os últimos 2 livros que leu, ele não consegue dizer nenhum. E logo entrou em contradição, porque se você gosta de ler, tem que ter algum livro. Então, as pessoas têm esta tendência de embelezar o CV. Okay. Cria expectativa diferente na pessoa que o vai entrevistar e depois não dá certo. Portanto, o CV deve refletir exatamente quem a pessoa é. Ao fazer o CV, nós muitas vezes comete-se muitas vezes o erro de fazer um CV para diferentes empresas e para diferentes vagas. Eu acho que isso é um erro grave que deve ser evitado. Em função da vaga para a qual eu me candidato, eu tenho que fazer algum ajustamento para o meu CV. Eu tenho que enfatizar as habilidades que eu tenho que façam face àquela vaga. Aquela vaga. Portanto, se eu estou à procura de um contabilista e no CV a pessoa deixa lá enfatizado que eu gosto de cortar pneus, eu gosto de reparar máquinas, não vai funcionar. Sem desvirtuar aquilo que é a sua personalidade, as suas habilidades, a pessoa deve ajustar o CV. Para quem está no primeiro emprego, quem está à procura do primeiro emprego, por exemplo, não tem experiência, então não pode fazer nenhum detalhe de experiência de trabalho. O que a pessoa vai fazer é realçar aquelas habilidades que adquiriu,
os estágios que fez, os trabalhos voluntários que fez, o que gosta de ser, os seus pontos fortes, as áreas que ele considera que precisa de melhorar, aquilo que é a sua paixão. Isso tudo ajuda a quem lê o CV a ter uma ideia se aquela pessoa se ajusta aos requisitos da vaga ou não, mesmo não tendo experiência. E nesse ponto da experiência, é possível, qual é a probabilidade, por mais que não seja taxativa, né? Qual é a probabilidade de se publicar uma vaga que requer 3 anos de experiência, por exemplo, mas depois acabar contratando alguém que não tem experiência? Pergunto isso porque normalmente quando vamos vendo as vagas e vem já aí 3 anos de experiência e nós não temos experiência, descartamos essa possibilidade, essa oportunidade. Olha, nunca desistam. Nunca desistam. Se sentirem que têm requisitos para aquela vaga e só lhes faltam 1 ou 2 requisitos, sigam em frente, não desistam, porque a sorte pode estar lá. E existe essa probabilidade, sobretudo quando se faz a entrevista. Porque desistir logo a princípio é cortar a possibilidade de saber se iria dar certo ou não. Okay? Os erros que nós cometemos numa primeira candidatura não vamos cometer na segunda e por aí em diante. Se desistirmos logo a priori, não é. O outro fator que é preciso tomar em consideração é que muitas vezes, isso até pode chocar, mas é uma realidade que eu já vivi, muitas vezes há desencontro entre aquilo que se precisa para preencher numa vaga e o potencial que está no mercado. Ou seja, a procura e a oferta às vezes não têm um ponto de convergência. Eu posso assegurar que há vagas que ficam em determinadas empresas abertas durante 6, 7 meses porque não se encontra um candidato para aquela vaga. Isso é chocante, mas é uma realidade. Por quê? Porque falta esta junção. É por essa razão que é muito mais fácil mudar de emprego do que entrar para o primeiro emprego. E depois há uma descredibilização sobre a qualidade do ensino, então as pessoas têm alguma resistência em apostar em novos talentos. Essa discrepância entre, vamos dizer, se temos uma vaga de contabilista, certo? E vemos ali alguém que acaba de sair da universidade, aprendeu sobre o sistema X, Y e Z, mas não bate com o que as empresas estão à procura num contabilista. Isso não é um ponto que reflete a falta de atualização ou uma necessidade de atualização do próprio conteúdo nas universidades? Sim. Eu penso que o nosso sistema de educação precisa de dar um salto para ter a certeza que o produto que sai da escola é o produto que o empregador precisa. Portanto, pode não ser na totalidade, mas que tenha o conhecimento mínimo e razoável para que ele depois só dê o toque final para se ajustar àquela vaga. Muitas vezes a gente faz entrevistas e eu acho que as pessoas não se preparam para ir para a entrevista ou se assustam na entrevista. Muitas vezes a gente faz perguntas, quando se entra para o campo técnico, ressalta a ideia de que a qualidade daquelas pessoas que estão a sair da universidade é má. E isso depois tem um efeito contagiante, porque a gente vai conversando e essa ideia se espalha e faz reduzir o campo de oportunidade de novas pessoas no mercado. Mas é preciso trazer novas pessoas para o mercado, até porque precisamos de sangue novo, novas ideias,
espalhar mais o conhecimento. A tecnologia está a avançar, estas pessoas, esta juventude que vem tem um conhecimento mais apurado sobre a tecnologia, tem ideias novas. Enfim, eu posso partilhar, por exemplo, na SACOM, em função daquilo que é o nosso tipo de atividade, nós recrutamos muita gente que está no primeiro emprego. Mais do que 50% dos nossos trabalhadores estão no primeiro emprego. E é mesmo nessa perspectiva de dar oportunidade às pessoas que ainda não tiveram oportunidade de mostrar o seu potencial. 56% dos trabalhadores da SACOM, nós somos 107 trabalhadores, 56% delas são técnicos médios. Okay. 5% são técnicos básicos e o resto, 30 e tal % é técnico superior. E o trabalho está ali, está a andar. Porque a gente deu oportunidade às pessoas para começarem uma carreira profissional sem esse estereotipo de 3 anos e não sei o quê. Também as pessoas vão ter. Mas isto é... Se calhar a SACOM tenha a vantagem, corrija-me se estiver errado, tenha a vantagem de não ter uma complexidade em algumas áreas que requeira alguém formado. Ou é simplesmente, ou é também a vontade de absorver esse pessoal novo que faz com que vocês se preparem mais para treinar? São os dois fatores combinados, porque repara que grande parte das vagas... É muito simples hoje fazer um requisito, escrever nível académico exigido, licenciatura. Okay. E nós vamos ter licenciados até para as mais simples funções, não é problema. Se a gente quiser escrever, a gente escreve e vamos ter. Mas em função da simplicidade ou complexidade do trabalho, a gente vai definindo que mínimo exigível para aquela função. E nos ajustamos a elas. É assim que nós temos 1 ano de serviço, temos técnicos básicos. Okay. Os técnicos médios que estão lá entraram como técnicos médios. Os técnicos básicos que estão lá entraram como técnicos básicos. Os técnicos superiores entraram como técnicos superiores. E é possível ensinar. O problema é que a gente tem medo de apostar em jovens. Se calhar, uma das coisas que me vem à cabeça agora é: há muitos pontos que nós possamos estar a tentar resolver com um nível de gestão do país elevado, enquanto não é necessário. Digo isso porque o que está a dizer é mais uma questão de aprendizado por parte ou decisão por parte dos RHs de várias empresas, de entender que nem todas as vagas precisam de ser preenchidas por licenciados. Se calhar seja esse um dos pontos que neste nível pode ser adotado. E a questão da compatibilidade entre o ensino atual e a exigência, se calhar também vem por parte do nível do RH de dizer, não sei, é só algo que está a vir-me à cabeça agora, de dizer ou informar a quem de direito que não está a acontecer, não está a haver um encontro entre o que nós precisamos e o que está a ser produzido, como tinha dito antes. Vamos ver. Não é tão líquido que o RH é o único responsável nesta plataforma toda. Dependendo da empresa, a descrição de tarefas e os requisitos para determinada posição são definidos em níveis diferentes, em níveis altos ou baixos. E o RH, naturalmente, tem a função de participar e corrigir esses desvios. Mas se a pessoa que decide não tem essa abertura e não tem essa vontade de apostar, de arriscar em técnicos que não sejam técnicos superiores,
o RH tem muita dificuldade de fazer isso. E esse é um problema que nós vivemos no dia a dia. Como convencer aos nossos superiores hierárquicos que de determinada prática não é a mais correta e fazê-lo aceitar. É uma dificuldade, mas é algo com que nós temos que conviver e nós temos que superar essa dificuldade. A ideia de que o técnico superior há de vir, vai produzir imediatamente. Muitas empresas estão pressionadas pela produção, pelo lucro, então não querem perder muito tempo a ensinar, a esperar que dê resultados daqui a 3 anos. Querem resultado agora. Portanto, desse ponto de vista, recrutam aquilo que eles pensam que vai trazer resultados imediatos. E um dos conceitos que nós temos é que o técnico superior é sempre melhor que o técnico médio. O que nem sempre é verdade. Eu ia perguntar, e tem funcionado essa forma de abordagem? É a situação em que estamos, funciona com os seus defeitos. Sim. E é isto que faz com que toda a gente queira ser técnico superior, queira ser licenciado, porque entende que ser técnico licenciado é o caminho para o emprego. Por isso é que se a gente procurar um carpinteiro formado numa escola técnica, nós não encontramos. Se eu procurar um canalizador, eu também não encontro. Se eu procurar um pedreiro, idem aspas, os que a gente encontra são aqueles que aprenderam fazendo, mas não têm conhecimento científico, tem conhecimento prático da coisa, mas científico, por que tem que misturar 2 quilos de cimento com 3 quilos de areia, ele não vai explicar, né? Porque toda a gente quer ser licenciado, então ninguém fica carpinteiro, ninguém fica sapateiro, os alfaiates estão a escassear, os sapateiros então já nem digo, o relojoeiro é um assunto, carpinteiros, não pergunta a um carpinteiro sobre esquadria, enfim. Ok, voltando à questão do CV, só para pôr em pontos, né? Tem que refletir o que a pessoa é, tem que ser direcionado à vaga, e se não for alguém com muita experiência profissional, tem que poder descrever outras áreas, outras experiências e por aí fora que adicionem valor a essa vaga. Existem mais uns 2 pontos. Podemos falar do formato do CV. Descrição do que... Porque normalmente vem descrição de uma responsabilidade ou de um task. É crucial escrever o que é que fazia em cada uma dessas. Sim. Para quem ainda não tem experiência profissional, 2 páginas é o máximo que pode ter. Porque também não se pode encher... Eu vejo alguns CVs, vem o nome do pai, vem a religião, vem onde nasceu, vem não sei o quê. O nome do pai não acrescenta valor absolutamente nenhum. Portanto, é preciso se focar naquilo que é essencial, porque também não pode cansar quem vai ler. O CV, pelo tamanho, número de páginas, para quem não é profissional, logo a priori, chama alguma atenção. Se forem muitas, a gente começa. Depois, quando a gente vai ver, são assuntos supérfluos. Foque-se no essencial. Identificação, quem é, onde, idade, o que é que fez, de que é que gosta, por que é que ele pensa que vai se ajustar àquela vaga. É aí onde eu digo que é preciso ajustar o CV à posição. É preciso falar um pouco daquela posição, por que que ele acha que é o candidato ideal para aquela posição, o que é que ele espera contribuir, a experiência ao longo da formação acadêmica que ele considera relevante para aquilo, tem que estar lá. Porque depois segue a fase da entrevista, que é um pouco para confirmar
aquela expectativa que ele criou quando submeteu o CV. Ok, havemos chegar à entrevista. Então é possível termos um CV de uma página, mas excelente. Bem, ok. Se calhar o que podemos fazer até é podemos sentar e fazer uma espécie de um exemplo e publicar com... Até porque já existem muitas instituições que se dedicam a preparar a CV dos candidatos, dar informação. A internet está cheia dessa informação. Não precisamos de inventar uma roda que já foi inventada. Precisamos é de ver, ajustar à realidade, ajustar a pessoa e ajustar a vaga que a gente vai concorrer. Funciona perfeitamente. Se me aparece um candidato com 5 páginas e que logo a priori me dá a ideia de que nunca trabalhou, vou ler, mas é de encontrar muita coisa e isso transmite alguma informação sobre a pessoa. Ok. Passamos à parte do CV. Quais são os primeiros sinais antes de começar a entrevista? Quais são os primeiros pontos que o Arouca olha? Ok. Pontualidade. Um candidato que chega tarde diz muito. Já tem um problema muito complicado. Um candidato que chega tarde já vai tarde. Leva uma desvantagem. É crucial. A apresentação. Okay. Eu não sou pessoa indicada para falar da apresentação. Nunca ponho gravata, nunca ponho fato e não sei o quê. Mas para determinado tipo de vaga, há um mínimo que se tem que exigir. Ora, mas isso é uma questão pessoal que é controversa. As outras pessoas podem ter as suas opiniões e eu respeito. Se eu tenho uma vaga para um mecânico que vem de fato e gravata, ele até pode ser um bom mecânico. Depois durante a entrevista, já tem um trabalho redobrado que tem que me convencer que a primeira impressão que ele me criou é irrealística. Okay. Mas se ele vem, não vem de calções naturalmente, mas se ele vem decentemente vestido de uma forma informal, ajuda um pouco. Um funcionário bancário que vai a uma entrevista de camisete já traz algum, portanto é preciso ajustar, criar a primeira impressão visual conta muito. Okay. Não é determinante, mas ajuda a ir lá para frente. Okay. Hoje em dia nós estamos a entrar numa fase um pouco mais liberal. Já é muito mais fácil ver pessoas de dreads, piercing, tatuagens e por aí. Como é que isso tem influenciado, ou como é que tem sido aceito, ou como é que existe alguma resistência ainda? Como é que tem sido isso? Não, isso já foi problema no passado. Okay. Mas hoje, com a globalização, a gente vê, não faz problema nenhum, até porque temos que aprender outras coisas. Por exemplo, voltando um pouco a esta coisa da indumentária, há de chegar um dia que a gente há de ir a uma entrevista de calções. Uhum. Mas hoje a gente não aceita e é preciso contextualizar. Eu vi uma vez um deputado sueco que foi à Assembleia da República de sandálias e de calções. Aquilo criou um choque nas pessoas. Mas para ele é normal. Então é o tal choque de cultura, choque de gerações. Nós que viemos lá de trás também precisamos de nos habituar que quem veio de calções, pronto, mas ainda é portanto, sempre que for possível evitar estas coisas. Agora, o tipo de trança, o tipo de penteado, começa a ser um assunto subjetivo. Não deve haver barreiras por causa disso. Okay. Se houver algum problema por causa disso, o problema não está na pessoa que tem dreads, está na pessoa que achou que ter dreads é um problema. Uhum.
infelizmente. Ok. Eu acredito até que isso acaba criando ou derrubando uma barreira que nós assumimos que quem veste de uma certa forma automaticamente tem um determinado conhecimento, vamos dizer assim. E é por isso que eu aprecio muito a forma de vestir, porque mostra-me que não há necessidade de quem sabe não precisa desses atalhos, de investir tanto nessa parte. É muito mais importante o que a pessoa tem dentro da cabeça. E por acaso onde eu trabalho é o melhor exemplo desse tipo de mentalidade. É muito, muito difícil conseguirmos notar pela roupa quem é o gestor, quem é estagiário, quem é faxineiro. E isso cria um senso de coletividade e, ao mesmo tempo, valoriza a excelência da pessoa. E eu faço muito a questão, e acredito que também faz, de frisar essa parte. Ok. Passamos da primeira impressão. O passo seguinte, o que é que... apresentação, a forma de abordagem. Olha, algumas dicas para a entrevista. Ok. A primeira é que é preciso ler bem os termos de referência, a descrição de tarefas daqui. A pessoa tem que saber o que é que vai lá falar. Okay. A entrevista prepara-se, ensaia-se. Isso é fundamental. Okay. Precisamos de conhecer a empresa, os seus valores, a missão, os objetivos que preconiza, os produtos. É muito complicado ir para uma entrevista e não saber quais são os produtos, o que essa empresa faz. E acontece. Acontece. O que é que essa como faz? A pessoa não sabe. Logo a priori, mostra falta de preparação para aquela posição. Okay. É preciso tomar em consideração, eu chamo isso a atenção a este fato, é preciso tomar em consideração que o painel de entrevista só tem aquele tempo, 30 minutos, 1 hora, seja o que for, para definir se aquela pessoa se ajusta perfeitamente àquilo que nós procuramos ou não. Não tem outra referência, regra geral. Então, se a pessoa falha naquela entrevista, falhou. Falhar na preparação é preparar para falhar. Então, não há de haver outra. Então, tudo o que nós temos que mostrar naquela entrevista. A entrevista não é mais do que uma conversa para o entrevistado vender a sua imagem. Convencer o painel de entrevista que eu sou a melhor opção que vocês têm. Até mesmo sem ter os requisitos A, B ou C. Porque nós procuramos pessoas para aquela posição, mas também procuramos talentos. Okay. Eu já estive numa situação no passado em que entrevistamos um candidato para uma vaga. Ele não era o melhor candidato para aquela vaga, mas nos ocorreu que aquela pessoa podia ser ideal para uma vaga diferente que naquela altura até nem estava em questão. E passamos ele para ali. Portanto, ele vendeu a sua imagem. Não teve sucesso naquela, mas teve na outra. E é isso. E só se vende imagem se a gente estiver preparado. O que nós procuramos, o que eu normalmente procuro numa entrevista, sobretudo para os novos, os que estão a entrar no mercado de emprego, atitude. Ok. Conhecimento. E paixão sobre aquilo que ele vai fazer. Se tiver atitude, conhecimento e paixão, o resto a gente ensina. Okay. Criatividade. Muitas vezes a gente faz uma pergunta e ele diz, não sei.
O não sei é uma resposta muito complicada numa entrevista. Ele não precisa mentir. Ok. Ele pode dizer que não tenho a certeza e desenvolve um raciocínio dele sobre a resposta daquela. Ele até pode não acertar, mas o simples fato dele desenvolver um raciocínio já mostra que a pessoa tem atitude, tem criatividade. Não tem conhecimento sobre aquela matéria em específico, mas tem uma ideia e desenvolve uma ideia, certa ou errada, e isso é muito positivo. Limitar-se no não sei. E acontece muito. Eu digo aos jovens, preparem-se seriamente para uma entrevista. É aquela a oportunidade que vocês têm. Há pessoas que têm várias oportunidades na vida. Há pessoas que têm 2 oportunidades na vida. Há pessoas que têm uma oportunidade na vida. E se calhar aquela é a sua única oportunidade na vida e deve aproveitar. Mesmo as pessoas que têm muitas oportunidades na vida têm a desvantagem de não saber quando é que é a última. Porque ele só sabe que tem muitas. Quando é que é a última? Sabe? Então, prepare-se. Ok. Este falou de atitude. Atitude, criatividade, proatividade, infelizmente, ao meu parecer, são características que têm de ser trabalhadas durante muito tempo. Pela forma que eu vejo, é impossível ver uma vaga ou terminar a universidade de hoje, ter uma entrevista amanhã e procurar ser criativo, procurar tornar-se numa pessoa de atitude ou proativa. Então, se calhar, agregando ao que estávamos a dizer antes, procurar atividades que desenvolvam essa criatividade, essa proatividade, essa atitude fora, ainda que seja fora da universidade, também é uma forma de preparar para essas entrevistas. Absolutamente. Se recordar, eu disse atrás que a preparação para um emprego de sucesso não começa na universidade, começa antes. Deixa-me só partilhar um facto. Ainda não tinhas nascido nessa altura. Eu, quando estava na 10ª classe, tive um professor de física, falecido já, e faço homenagem a ele, que a determinada altura ele conseguiu um outro emprego e ia deixar de ser professor. E ele me disse que se eu precisasse de emprego, que lhe procurasse. Ora, eu fiz a 10ª classe, fiz a 11ª, tentei entrar para a universidade. Na altura só havia uma universidade, que era a Universidade de Eduardo Mondlane. Entrar não era fácil, sobretudo quando se estivesse fora de Maputo. Tentei entrar para a universidade. Não estou a querer justificar porque é que não entrei. Tentei entrar para a universidade, não consegui. Fui ter com ele no dia 22 de maio de 1993. E no dia 23 de maio eu comecei a trabalhar. De 93. Era mesmo? 1993. Eu comecei a trabalhar. Por quê? A relação que eu estabeleci com ele na escola lhe deu a confiança de que eu poderia agregar algum valor na empresa onde ele ia. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Não fiz uma grande entrevista. Portanto, eu aproveitei a oportunidade, mostrei algum conhecimento do qual ele se apaixonou por ele e não teve problemas em me dar um emprego. Faz todo sentido. Portanto, esta questão da criatividade desenvolve-se ao longo do tempo, a atitude desenvolve-se ao longo do tempo. Não se aprende na escola. Nem na escola primária, nem na escola secundária, nem na universidade. Tem que ser algo intrínseco à pessoa. A pessoa tem que procurar criatividade, ser criativa, desenvolver raciocínios, ler, resolver problemas, encontrar soluções para os grandes desafios da vida. E isso ajuda imenso numa entrevista. Concordo. Sobretudo para o primeiro emprego. Sejam criativos, tenham atitude. Porque sem atitude é muito complicado. Pode-se ter todos os requisitos, mas se mostrar que não tem a atitude correta,
a possibilidade de não ter sucesso naquela entrevista é grande. E depois ali começamos a dizer por que é que entrou fulano e não entrou cicrano, enquanto fulano tem melhor nível académico, e depois entramos na suspeição de corrupção, de favoritismo. Nem sempre são essas coisas. Sim. Nem sempre são essas coisas. Concordo. E eu acho até que, pelo menos analisando experiências próprias, praticar desporto fora do contexto escolar ensinou-me muito sobre trabalho em equipa, sobre passar dificuldades, sobre superar momentos, sobre várias situações que no final das contas aplicam-se em ambientes mais sérios, podemos assim dizer, mas é aquela bagagem, é a forma como nós conseguimos superar aquelas adversidades nas brincadeiras que acabaram. Ainda sobre algumas dicas da entrevista, há uma pergunta muito, muito frequente, que as pessoas por alguma razão tropeçam nela, ficam nervosas e nunca percebem porquê. O entrevistador diz assim: fale de si. A pessoa entra em pânico, fala 2 minutos e acabou. Por quê? Porque não se preparou para aquela pergunta. Fale de si, fale. Quanto menos espaço de perguntas deixar para o entrevistador, melhor. Ou seja, naquela pergunta aberta, eu falo de mim, falo das minhas habilidades, do que eu gosto, do que eu não gosto, dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, daquilo que é a minha ambição, daquilo que é a minha visão sobre aquela empresa. Portanto, eu vou diminuindo o campo de perguntas do entrevistador. Por quê? Porque eu já passei por elas. E o outro aspecto é que o que eu falar tem que confirmar aquilo que eu escrevi no CV. Não pode haver contradição. E o entrevistador não vai perguntar coisas que a pessoa já se referiu a elas. E às vezes as entrevistas são curtas. Por quê? Porque a pessoa, sem se espalhar, sem ser muito falador, mas é preciso falar. É preciso repetir 2 ou 3 vezes aquilo que são os seus pontos fortes. De maneiras diferentes. Repetir. Deixar claro que eu sou um indivíduo criativo. E por que eu considero criativo? Porque eu já estive nesta situação e fiz isto. Já estive naquela situação, fiz aquilo. Já desenvolvi isto, já desenvolvi aquilo. As pessoas entram em pânico. Jovens, não entrem em pânico com essa pergunta. E essa pergunta vai ser sempre... É a oportunidade que a gente tem para brilhar. Brilhem. Convençam-nos. Ok. E há uma das perguntas que mais se faz, pelo menos pelo que eu percebi, aliás, um dos pedidos que mais se faz é pedir ao candidato para fazer uma pergunta. Não sei se mais se faz, mas já ouvi. Como é que vocês esperam que essa pergunta seja feita? Ou é completamente aberta? Olha, uma pergunta contextualizada, relacionada com a vaga, relacionada com o emprego, com a empresa, digo, e, sobretudo, relacionada com o ambiente de negócios à volta daquela empresa. Perguntar ao entrevistador: gostou da minha entrevista? Bom, perguntou, mas... Façam perguntas dentro do contexto que vai transmitir ao entrevistador a ideia de que esta pessoa preparou-se, sabe, e a pergunta que ele está a fazer, ele tem uma ideia sobre a resposta, mas quer ouvir com detalhe sobre do entrevistador sobre essa pergunta.
Muitas vezes, depois a gente diz, não tenho pergunta. Não, pergunta. Pergunta. Mas tudo está baseado na preparação antecipada para a resposta. Muitas vezes pergunto aos candidatos se haverá alguma pergunta que ele esperava ser feita e que eu não fiz. Quando a pessoa diz não, também pode transmitir a ideia de que a pessoa não escolheu um campo onde ele se sente confortável, porque aquilo é mesmo para estar dentro do campo onde eu me sinto confortável. Eu gostaria que me perguntasse isto. E a gente pergunta. E a pessoa desenvolve a resposta sobre o contexto. Perguntem, não tenham medo. Quanto é que gostaria de receber? Muitas vezes os jovens dizem, eu como licenciado, não, nós não estamos a pagar o seu diploma, nós estamos a pagar o trabalho que vem fazer. Portanto, sempre começam, eu como licenciado, gostaria de receber. Não é como licenciado, é como... E qual é? E a resposta tem muito a ver com... A pessoa tem que procurar saber qual é o custo médio de vida, o salário mínimo, qual é aquilo que são as suas expectativas, o mínimo razoável para eu viver. Eu às vezes sinto que a dificuldade de responder isso é na perspectiva de... Eu vou dizer um valor, esse valor há de estar muito alto e hei de chumbar porque o valor está muito alto. Ou hei de dizer muito baixo e vão me dar aquele baixo enquanto devia ser mais alto. Olha, se isso acontecer, o problema não é do entrevistado, é do entrevistador, é da falta de critério da própria empresa. E as empresas têm um critério para atribuir salário. Sim. Para uma determinada posição, tem um range de salário. Então, independentemente do que se diz, está lá. Vai, se ele disser abaixo, a proposta há de ser aquela. Se ele disser acima, a proposta há de ser aquela. Depois o candidato decide se quer ficar ou se quer ou não. Ok. Simples quanto isso. Eu acho que há de haver uma necessidade de darmos uma continuidade, porque eu ainda quero abordar sobre alguns pontos em relação ao primeiro emprego, ou seja, daí para frente. E certamente que as pessoas vão ter mais questões e vamos abrir um espaço para questões, e se houver necessidade, e eu sei que há, vamos fazer uma segunda sessão. Porque já nos estão a mandar embora daqui. Infelizmente. Acho que já tem emprego, então não está preocupado com os próximos. Mas para fechar, ou para dar um ponto e vírgula. Não desanimem. Está difícil. Temos que criar alternativas ao emprego. Se não der o emprego, precisamos de fazer alguma coisa. 2, aquilo que a gente chama sorte, eu depois vou elaborar um bocadinho sobre isso, aquilo que a gente chama sorte, nunca se sabe de onde vem. Eu posso estar numa conversa com alguém e no dia seguinte essa pessoa chamar-me para ir trabalhar. E depois a gente diz, fulano teve sorte. Não, o fulano teve preparado. E naquela conversa, vendeu a sua imagem a quem estava à procura de alguém com aqueles requisitos, com aquela personalidade, e a pessoa não perdeu a oportunidade. Portanto, sempre que tiverem oportunidade, vendam a sua imagem, desde a escola. Lutem para conquistar um lugar. Nós não vamos dar esse lugar de mão beijada. Lutem
preparem-se, procurem e sobrevivam às exigências do novo contexto. E essa recomendação vai até para quem trabalha. Sim. Nós estamos a caminhar para um momento, muita gente não concorda comigo, para um momento em que muitas posições vão desaparecer. Então, há de haver pessoas que estão em empregos e vão ficar desempregadas porque aquela posição não existe. Quando eu comecei a trabalhar, havia datilógrafo, que só escrevia à máquina. Desapareceu. Quando eu comprei o primeiro telefone, vinha com um catálogo, ou seja, alguém escrevia o catálogo. Hoje já não há catálogo. Onde é que está a pessoa que fazia catálogo? Deve estar à procura de estar a fazer outra coisa. Portanto, temos que estar sempre em constante desenvolvimento intelectual, académico, científico, para fazermos face às exigências do mercado. Está mais difícil hoje ter emprego do que em 1993. E vai ficar mais difícil. E vai ficar mais difícil daqui a 10 anos, daqui a 15. Ok. Eu pessoalmente estou satisfeito. Acho que foi melhor do que eu imaginei. Espero não ter assustado os jovens. Mas é a realidade. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu tinha para dizer. Não, mas às vezes um pouco de abanão faz sentido. É importante. Mas creio que há de haver uma outra oportunidade e havemos de voltar. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar em breve.